Bom dia a todos. O meu nome é Débora, eu sou procuradora do município de São Paulo, faço parte do grupo de pesquisa Meio Ambiente Urbano aqui da PUC. Gostaria de dar as boas-vindas a todos. Vamos iniciar os trabalhos de hoje com a nossa mesa número 3, que vai tratar de produção imobiliária e produção de moradia. Então, eu gostaria de convidar aqui para a mesa os nossos colegas Henrique Frota, secretário executivo do IBDU, pesquisador do IBDU do Instituto Polis, e também Luciana Bedeschi, advogada popular do Observatório de Remoções, doutoranda na Universidade Federal do ABC. A minha função aqui é de ser uma facilitadora do diálogo entre os dois, mas eu gostaria de começar os nossos trabalhos fazendo algumas provocações, se vocês me permitem, para a gente fazer um debate sobre um tema que eu sei que é muito caro para todo mundo que compõe essa mesa, né, que faz parte do nosso dia a dia, e inspirados aí por esse vídeo, que foi bastante interessante e confluente com a proposta da mesa, né? Então, vou colocar algumas ideias só para pautar a discussão de maneira bem breve, para a gente poder recuperar um pouquinho do atraso, né? Quando a gente fala em produção imobiliária, a gente está falando em produção de edificações, né? De certa maneira, a gente está falando em fazer cidade, né? Cidade, em termos assim, bem rasos, né? Mas que dialogam com o senso comum. A cidade se faz de edificações, né? De infraestrutura, o viário, água, esgoto, né? Infraestrutura de telecomunicações, é disso que se compõe fisicamente a cidade, né? E quando a gente pensa em edificações, elas se destinam para moradia, para trabalho, para lazer, né? Elas dialogam principalmente com essas três funções sociais da cidade. Trazendo assim um modelo de desenvolvimento sustentável, né? Raciocinando sobre as edificações, sobre a produção imobiliária, sobre o prisma da sustentabilidade, do ponto de vista ambiental, né, na atividade de edificação é preciso observar os parâmetros de desocupação do solo colocados pela legislação urbanística para a cidade, né? Então, edificar, de certa maneira, significa concretizar o plano urbanístico, né? Seguir as diretrizes postas pelo plano diretor, se preocupando na compatibilização de usos, em controlar densidades construtivas e populacionais, evitar a impermeabilização excessiva, garantir a aeração, insolação, ventilação, garantir qualidade de vida, né? Do ponto de vista econômico, a produção imobiliária ela tem um diálogo forte com a produção de riqueza, né? Tanto através do mercado imobiliário em si mesmo considerado, né, como também como meio de atrair investimentos para a cidade, para servir de suporte físico para negócios, para dar uma identidade, né, física para a cidade. Então, quando se pensa em grandes obras, monumentos, né, que também dialogam com a atividade de edificação, tem esse viés econômico de atrair investimentos e dar uma cara para a cidade como um destino preferencial de negócios. E, do ponto de vista social, a edificação ela se coloca como meio para atender às necessidades de todos. E aí surge uma questão central, que é a da moradia. Nesse contexto, pensando no papel do poder público, em direito urbanístico, né, nós afirmamos o tempo todo que, no Brasil, a atividade urbanística ela é uma função pública, né? Mas o que se verifica na história das cidades nesse país é que o fazer cidade, isso nós vimos agora no vídeo, ele tem sido uma atividade desempenhada de maneira preponderante pelo setor privado, de acordo com os interesses do setor privado, né? E, com isso, você produz uma cidade formal que atende aos interesses de uma elite socioeconômica. Para os despossuídos, né, para aqueles que não compõem essa elite, resta como alternativa a autoconstrução. E aí você assiste o surgimento daquela cidade informal, dita marginal, né, com a formação dos assentamentos ditos subnormais. E essa tensão entre cidade formal e cidade informal, ela é constante nas nossas cidades. Então, a gente observa que, quando a gente pensa em edificação no Brasil, nós estamos falando de disputa pela terra urbana, né? Uma disputa que se marca pela inacessibilidade da terra bem localizada e provida de serviços para os mais pobres. E é uma luta que se pauta por um abuso de poder por essa elite, né, que se cerca de privilégios e em que se põe uma atenção, né, da terra como um bem comum,
né, ou da terra urbana como mercadoria. Né? Essa tensão é muito presente. E falando de novo no poder público, né, pensando na questão da moradia, o próprio desenvolvimento das políticas habitacionais ele se deixa impregnar por essa tensão. Né? Não é à toa que a gente observa que o programa Minha Casa Minha Vida, talvez o extinto programa Minha Casa Minha Vida, né, pensando como um programa de habitação de interesse social, ele acabou por reproduzir aquele modelo dos grandes conjuntos habitacionais da periferia. Né? De novo, alijando o pobre da cidade. Né? Eu gostaria também de fazer mais uma provocação, aí pensando num contexto global, né, que a gente verifica algumas diferenças entre as cidades do norte global e as cidades do sul global, onde o Brasil se insere. Nas cidades do norte, o que se observa nesse jogo de solo como bem comum, terra urbana ou terra urbana como mercadoria, é que as cidades do norte elas estão se tornando cada vez mais caras e inacessíveis para os seus próprios habitantes. Né? Então, as cidades que deveriam receber as pessoas, elas estão expulsando as pessoas porque o preço da terra está experimentando uma escalada gigantesca por conta de especulação imobiliária. Né? E especulação imobiliária que tem um diálogo íntimo, intenso, porém pouco discutido, com corrupção. Né? Esse movimento de escalada dos preços da terra urbana a gente observa também nas cidades do sul global, mas no sul global explode a questão dos assentamentos humanos ditos subnormais. Né? Cortiços, favelas, loteamentos clandestinos. Nas cidades do sul, essa pulsão, as contradições, as desigualdades, elas se colocam de uma maneira mais premente. Então, eu faço a provocação para os meus colegas. Né? Como é que nós vamos equacionar essas tensões? Pensando no modelo de cidade produtiva e sustentável. Né? Uma cidade sustentável que se propõe ser ambientalmente equilibrada, economicamente próspera, mas principalmente socialmente inclusiva. Então, como tornar a produção imobiliária um instrumento de inclusão e não de exclusão social? São essas as questões que eu coloco para os meus colegas. E passo a palavra, então, quem quer ir primeiro? Vamos passar a palavra, então, para o Henrique. Começar. A Luciana? Já está com a... Então, vamos começar com a Luciana? Ótimo. Então, a Luciana vai começar falando sobre produção imobiliária e produção de moradia. Vamos lá. Eu gostaria de lembrar que cada um vai ter 20 minutos, né, para expor as suas ideias, para que a gente, com sorte, consiga fazer um pequeno debate final. E eu vou controlar o tempo. Pessoal, bom dia. Então, eu sou Luciana, eu sou advogada em São Paulo. Trabalho com assentamentos precários, trabalho com movimentos populares de luta por moradia e hoje eu componho o grupo de pesquisa Observatório de Remoções na FAUSP e também na Federal do ABC, que tem tratado o problema dos conflitos fundiários, em especial as remoções, e com base nesse trabalho, eu vou trazer uma contribuição. Não sei se consigo responder às provocações da professora Débora. Eu também trago outras questões relacionadas também ao tema da especulação e, sobretudo, a especulação acompanhada de obras de mobilidade. E assim que a gente conseguir consertar o PowerPoint, a gente começa a apresentação.
apresentação trazendo os fundamentos jurídicos da moradia social. Essa moradia social que eu estou expondo nesse trabalho, ela não implica transferência de propriedade, ela não é produção Minha Casa Minha Vida, que é transferência de propriedade, e ela também não é regularização fundiária. Ela é a produção de habitação que pode ser transitória ou não, mas que não implica na transferência de propriedade. Ela é um serviço habitacional. Ela tira a habitação do mercado e transfere para quem realmente está precisando da moradia. Essa imagem aqui, essa foto é minha e, infelizmente, a gente não consegue ver aqui o varalzinho de roupa, né? Essa aqui é uma área. Essa é uma área que está localizada na região do Córrego Água Espraiada. Desculpa. Ela está localizada na região do Córrego Água Espraiada. É uma favela muito antiga, da década de 60, sua formação. E hoje essa favela, ela já teve partes dela removidas aí ao longo do tempo, da abertura da Avenida Washington Luiz, depois das obras do metrô, e hoje ela enfrenta mais uma ameaça de remoção, porque atrás dela foi construído um edifício de alto padrão e ela se localiza, então, numa fronteira importante de expansão imobiliária e que, portanto, mesmo estando numa área pública, mesmo estando em condições de regularização fundiária, porque não está em beira de córrego, não está em área de risco, não tem entraves para regularização, mas, por outro lado, ela está numa situação delicada aí, porque ela está entre avenidas, ela está entre a obra do monotrilho, ela está ao lado de importantes empreendimentos que foram lançados nos últimos anos. E aí o que o grupo dessa favela questiona hoje é: se tivermos que sair daqui, para onde vamos? Porque não teríamos condição de, com a pequena indenização que teríamos direito, manter, né, suas moradias naquela região do Campo Belo, naquela região da Zona Sul que tem crescido de expansão e de valorização imobiliária. Eu quero começar fazendo a defesa da moradia social enquanto direito fundamental. E aí, enquanto direito fundamental, aonde a moradia social se localiza? Bom, eu vou começar pelo artigo 1º da Constituição Federal, que vai trazer como fundamentos da República a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Eu defendo de que não é possível falar em dignidade da pessoa humana se o Estado não consegue proporcionar para as pessoas moradia adequada, e provocando despejos e provocando remoções sem indenizações justas e respeitosas e sem a contrapartida do direito à moradia nas áreas de origem dessas famílias, né? Então, se o Estado brasileiro assume para si que é preciso ter como fundamento de políticas a dignidade e a cidadania, né, o Estado já está assumindo que é preciso respeitar esses princípios. Vou seguir pelo artigo 3 também, que vai dizer dos objetivos fundamentais da República: a construção de uma sociedade livre, o desenvolvimento nacional e a erradicação da pobreza. Então, a gente conclui que, se o Estado brasileiro coloca entre os seus objetivos a erradicação da pobreza, o Estado brasileiro está assumindo de que existe muita pobreza no Brasil e que existe muita desigualdade no Brasil e que é objetivo da República, então, reduzir essas disparidades. Por outro lado, também promover o bem de todos, sem preconceito de origem, classe, raça, cor,
fundamenta seus objetivos no sentido de promover sem discriminar, também está reconhecendo de que existe discriminação. Vou prosseguir, aí, justificando a moradia social como direito fundamental, lembrando o artigo 6º da Constituição Federal, são os nossos direitos sociais. A moradia, ela foi incorporada no rol desses direitos a partir de 2000, mas ela já poderia ser encontrada na Constituição Federal a partir das competências, a partir do direito dos trabalhadores. Ela entra, então, como direito social, junto com o lazer e a segurança. E aí a professora Débora acaba de dizer para nós, né, que o lazer também, né, como construção de cidade e como é que aí as edificações dialogam, né, com a prática do lazer, e como a moradia também dialoga com a prática do lazer e também da segurança. Né? A gente não pode falar que existe direito à segurança de cidadãos brasileiros se eles não conseguem um acesso adequado à moradia, se a moradia é precária, se a moradia não tem segurança. O direito dos trabalhadores, e aí já compõe a Constituição desde 88, também traz a moradia como um importante elemento e que o salário dos trabalhadores ele tem que ser suficiente o bastante para que ele atenda às suas necessidades, incluindo o direito à moradia, o direito ao lazer, o direito à educação, o direito à alimentação. E sem a moradia, esses direitos não se realizam. Vou seguir o artigo 170, que vai trazer princípios da ordem econômica brasileira. E aí, não obstante a função social da propriedade já estar presente no artigo 5º, propriedade atenderá sua função social e etc., é importante também lembrar o artigo 170, porque a função social da propriedade ela também é princípio da ordem econômica, no tempo e no espaço. Então, estamos falando de cidades, estamos falando em desenvolvimento econômico de cidades, produção das cidades, e como essa produção das cidades é impregnada pelo capital econômico-financeiro, enfim. Como é importante atender os princípios da ordem econômica trazidos na Constituição. Então, acho que uma das primeiras questões que eu trago, respondendo à provocação da professora, acho que cumprir a Constituição seria um dos primeiros elementos para a gente começar a enfrentar essas desigualdades e falar também de mais inclusão social. Por fim, o artigo 182, que vai disciplinar, que também é um artigo que está relacionado à ordem econômica nacional, né, junto com o artigo 170, a política urbana ela também faz parte da ordem econômica e social, vai trazer para nós a importância da função social da cidade no ordenamento urbano, como forma de garantir o bem-estar dos seus habitantes. Então, isso é o papel da política urbana, isso é o papel da regulação das cidades, isso é o papel do plano diretor, isso é o papel dos governos locais. E aí, todos esses elementos eu trago, porque todos eles estão diretamente relacionados com a produção de moradia social. Com relação às competências, e aí eu estou chamando competências e também garantias, porque até então a gente olhou a questão dos direitos, como é que os direitos estão aí relacionados, como é que eles fundamentam e como é que eles justificam a necessidade de produção de moradia social. O que eu trago agora são competências federativas, que também são garantias constitucionais no sentido de que, se elas não são explicitadas, aqueles direitos não se realizam. Né? Então, do lado de direitos,
garantias para que eles sejam efetivamente realizados. E aí eu trago as competências da União, no sentido da instituição de diretrizes para o desenvolvimento urbano, e aí todas essas competências, lógico, estão completamente relacionadas com os artigos 1º e com os artigos 3º da Constituição Federal. Então, todas essas diretrizes, elas não podem estar apartadas da necessidade de cumprir os objetivos da República, que é erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades. Com relação às competências comuns, União, Estados e municípios, a promoção de programas de construção de moradia e melhoria de condições habitacionais e a integração social de setores desfavorecidos também são garantias, estão intimamente relacionados com a produção da moradia. É uma garantia constitucional, porque implica para esses poderes o dever de promoção desses programas, né? E, finalmente, com relação ao município, a promoção do ordenamento territorial, onde o município vai, além de delimitar quais são as áreas de interesse para a construção de assentamentos habitacionais de interesse social, também vai disciplinar quais são, enfim, as políticas de desenvolvimento e expansão urbana, lembrando que todo este desenvolvimento não pode estar separado dos objetivos e dos princípios da União, que são reduzir as desigualdades e combater a pobreza. Também eu trouxe duas garantias constitucionais na forma de duas legislações. A gente, se vocês tiverem outro exemplo em mente, vamos trazer aqui para o debate, porque a gente vai engordando o nosso rol de garantias, né? Mas a primeira garantia que eu trago é o Estatuto da Cidade, que traz o direito fundamental, que é o direito à cidade, e na forma de desenvolver funções sociais da cidade, que são entendidos como acesso à terra, acesso à moradia, acesso ao saneamento, à infraestrutura, o trabalho, o lazer para as presentes e futuras gerações, como é que o exercício de edificação, de planejamento, de novos empreendimentos, enfim, como é que eles dialogam com essas garantias e como é que eles atendem, então, os objetivos da República. E, por fim, eu também quero trazer a Lei Federal 11.124, que, de forma muito explícita, trata do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. Então, está reconhecendo o quê? Essa, enfim, isso é uma lei de origem popular, né? É um projeto de lei de origem popular, né? E que reconhece o quê? Que é preciso produzir habitação para a população de menor renda e garantir acesso à terra urbanizada de forma digna e sustentável, e implementar políticas e programas de investimento que promovam esse acesso à moradia adequada. Feito, então, todo esse panorama e justificando todos os fundamentos, ou pelo menos os mais importantes relacionados à produção de moradia social, eu vou falar um pouco da experiência de São Paulo, e aí eu trago dois exemplos que não dialogam entre si, mas são dois exemplos de moradia social. Um é a locação social, que é uma experiência paulistana, em pequena escala. Então, a proposta é que este programa de locação social, que, repito, é um programa de moradia social que não transfere propriedade, não promove regularização fundiária,
baixíssima escala, não conta com um parque de locação social adequado para a cidade, que atenda às necessidades da cidade. Até então, na sua formação, contava muito com a regra básica de que esse parque deveria ser de propriedade do município. Hoje, esse entendimento está um pouquinho mais flexibilizado, no sentido de que o município pode ter um parque de locação social sem que ele tenha sem que seja necessário desapropriar áreas, sem que seja necessário ele adquirir áreas para a formação desse parque. Hoje existem, inclusive, outros instrumentos como a locação, a cessão e até mesmo o parcelamento e edificação compulsório como elementos que podem trazer imóveis para o programa de locação social. Um outro programa importante também de moradia social em São Paulo é o auxílio aluguel. E aí eu trago para vocês esse dado de que na cidade hoje são mais de 27 mil pessoas recebendo o benefício do auxílio aluguel. Nos anos de 2009 a 2012, esse percentual aumentou muito. Essas famílias hoje recebem valores para custear aluguéis, enfim, que não necessariamente são aluguéis em áreas regulares, também são aluguéis em áreas irregulares, em áreas informais, mas que estão numa situação ruim, porque continuam custeando aluguel sem uma perspectiva de atendimento social definitivo, de atendimento habitacional definitivo. O serviço de moradia social, ele foi trazido para o plano diretor do município, a partir de 2014, a Lei 16.050, né? E ele considera o serviço de moradia social como uma iniciativa pública, com a participação dos usuários finais, com entidades da sociedade civil e tendo por prioridade atender uma população idosa de baixa renda, atender uma população em situação de rua, atender uma população de baixa renda também atingida por remoções decorrentes de intervenções de obras públicas. Então, considerando, e a gente viu o Entre Rios, foi citado o trecho leste do Rodoanel, desalojou, removeu muitas famílias. O trecho norte, hoje em execução, tem removido muitas famílias. Então, o programa de moradia social, ele viria, nesse caso, para socorrer esses grupos que estão sofrendo remoções e que não teriam condições agora de acessar uma habitação definitiva. Aqui eu vou passar, que eu só tenho 5 minutos, a gente já passou, né? Mas o 296 vai estruturar um programa, como é que ele vai se desenvolver. Então, a partir da gestão, a partir da constituição de um parque, vinculado aos programas, ao acompanhamento, monitoramento, enfim, é um trabalho também de serviço habitacional e social, no sentido de acompanhamento para que essas famílias futuramente possam acessar uma moradia definitiva. E eu também quero citar a Lei Orgânica do Município, né, porque ela é imperativa, ela traz como dever do município, né, assegurar a todos condições adequadas de moradia. Né? Então, também há uma garantia aí, a gente está falando de uma garantia em nível local. Hoje está em discussão o Plano Municipal de Habitação de São Paulo. A questão da moradia social, ela está sendo bem discutida nesse plano, quais seriam as modalidades, como é que seria o acesso, qual é, sobretudo, o orçamento para esse programa, porque não adianta ter uma linha programática interessante de acesso à moradia
moradia, etc., se não existem recursos e nem gestão para que ela se desenvolva. Trouxe esse número para vocês, e essa fonte é o próprio caderno de discussão do plano de habitação de interesse social, e aí vocês vejam, né, esses são os nossos déficits, né, só considerando a moradia irregular aqui. Déficit é só qualitativo, né, então a gente vê o número de favelas e loteamentos, né, que precisam passar por remoção, o número de pessoas com um ônus excessivo de aluguel, com um adensamento de aluguel e crescimento demográfico. Os números são estratosféricos. Né? Que eu vou pular. E aí, por fim, eu trago um caso concreto, observando de perto um caso concreto de remoção. Esse trecho é a Operação Urbana Água Espraiada, uma operação urbana famosa, de muito sucesso. Os CEPACs da Operação Urbana começaram a ser vendidos cada um a R$300, hoje eles estão na marca de R$2.000 cada um. Ela teve muito sucesso, continua tendo. E muitas favelas estão na rota da Operação Urbana Água Espraiada. Eu vou lembrar que aqui já teve uma remoção importante, com o Jardim Edite. Aqui tem uma remoção importante, que eu vou mostrar a imagem daqui a pouco, para a construção do monotrilho. E aqui a terceira fase, ainda em projeto, também traz uma proposta de parque linear, abertura de viário e conclusão do monotrilho. Então, dialoga também com a apresentação que a gente viu há minutos atrás, e que questiona como a mobilidade provoca expansão, provoca também valorização imobiliária, e com isso também ela provoca remoção. Esse é o trecho previsto para a expansão do monotrilho. Essas imagens a gente conseguiu com o metrô. E aí eu vou mostrar para vocês que esse trecho, com várias estações previstas, é justamente esse trecho aqui, né, onde já foram identificadas mais de 16 favelas, com mais de 8.500 pessoas. Né? Então, a produção habitacional ela não tem a mesma rapidez que tem o metrô na expansão da sua linha. Hoje, a obra está um pouquinho interrompida, enfim, o ritmo da obra diminuiu muito. Né? Alguns justificam que se deve a Lava Jato, outros de que os recursos realmente estão sendo destinados para outras prioridades, mas, enfim, o que assegura até hoje a moradia precária das famílias que ainda estão lá é a lentidão da obra do metrô. Esse é um outro trecho, e aqui está a segunda imagem que eu mostrei para vocês, onde tinha o prédio, se referindo a essa favela. Então, o prédio está aqui, a favela está aqui, isso aqui é uma área pública municipal. Demais áreas desse trecho, essa favela já pegou fogo mais de 5 vezes, a favela do Piolho, também chamada como Sônia Ribeiro. Outras áreas aqui são de propriedade do governo do estado de São Paulo, todas buscando, em primeiro lugar, a sua fixação. Né? E, se não for possível a sua fixação, quais programas habitacionais poderiam acessar. E aí eu também vou trazer uma provocação, professora, que diante da expansão imobiliária trazida pelas obras de mobilidade, e a gente viu o Entre Rios, versus vulnerabilidade e precariedade, como assegurar que todos aqueles direitos que a gente viu no início
direitos e garantias fundamentais de acesso à moradia adequada, e aí seja serviço habitacional, que é moradia provisória ou moradia definitiva, enfim, como é que esses direitos e garantias fundamentais de acesso à moradia não sejam violados. Então, fica a questão. A gente tem uma legislação belíssima, com inúmeras garantias asseguradas, mas, por outro lado, a gente tem um avanço, né, da construção da cidade, que envolve capital, enfim, que envolve aí inúmeras contradições, e aí como é que a gente garante que os direitos não sejam violados. Essa foto aérea é de alguma das favelas que eu mostrei para vocês, e esse aqui ainda é o córrego Água Espraiada, que não virou Roberto Marinho. Na frente já é a Avenida Roberto Marinho, enfim, já tem uma valorização imobiliária forte, já tem uma remoção de favelas, e esse trecho aqui ainda é o trecho em projeto, e que vai implicar na remoção de famílias também. Então, eu agradeço, trago aqui também uma provocação, e vamos conversar. Passando a palavra rapidinho, então, para o Henrique. 20 minutinhos, Henrique. Eu dei facilitei para a nossa colega Luciana, porque nós tivemos uma dificuldade técnica aí no início, mas a preocupação é não atrasar os trabalhos. Então, vamos lá. Vou ligar o cronômetro. Bom, muito bom dia a todos e todas, nessa manhã de hoje. Bom dia, gente. Bom dia. Legal. 10 horas já tem vida inteligente na PUC, né? Assim, bom, às 7 da manhã é difícil, né, professora Daniela? A professora Daniela costuma começar as aulas às 7h30 da manhã, ainda não tem muita vida inteligente na sala de aulas. Eu era um desses, na época que fiz disciplina com ela, mas às 10 eu acho que a gente já consegue reagir. Bom, quero, obviamente, agradecer o convite, não é, do Grupo de Pesquisa em Meio Ambiente Urbano, liderado aqui pela professora Daniela, e também, não é, com essa presidência de mesa da professora Débora, e, obviamente, dizer que é uma satisfação estar dividindo esse diálogo com a Luciana, que é uma colega, uma companheira muito querida de atuação, de pesquisa, também da advocacia popular. O tema da mesa, que é a produção imobiliária e de moradia, aparentemente, né, digamos, uma redundância, porque a produção de moradia ela é um componente, um elemento da produção imobiliária, como disse a Débora, a rigor me parece bastante adequado, né, quando se propõe um tema em que a moradia é destacada, porque, como mostrou a Luciana, e já fazendo aí também uma ligação com a fala de abertura da mesa que a Débora fez, embora as nossas cidades sejam majoritariamente produzidas pelo setor privado, e aí falando do setor privado lato sensu, não necessariamente o setor da construção civil, porque, na verdade, boa parte da nossa cidade é autoconstruída, ela não é planejada a partir do projeto arquitetônico, submetida ao licenciamento da prefeitura, e, nesse sentido, eu resgato um pouco, né, o que o Chico de Oliveira e a professora Hermínia Maricato colocam, que nós vivemos num país de capitalismo periférico, industrialização tardia, e que, de maneira muito perversa, coloca como obrigação do trabalhador a reprodução da sua própria moradia. Quer dizer, além de passar o dia todo trabalhando, nos horários livres, nos finais de semana, à noite, ele ainda se responsabiliza economicamente e também, muitas vezes, com a própria mão de obra familiar, pela reprodução da sua moradia. Então, a maior parte da nossa população não foi ocupando as cidades comprando um apartamento da construtora, da Cirela. Isso não aconteceu, entendeu? A maior parte da nossa população foi ocupando os territórios, inclusive de maneira informal, sem uma relação jurídica direta com o solo, ou seja, gerando aí ocupações informais e, ao mesmo tempo, também precárias, do ponto de vista de infraestrutura e de serviços, porque a informalidade e a precariedade, né, vão caminhando juntos na maneira como a ocupação das nossas cidades acontece, e por isso que eu digo que
não necessariamente, quando eu falo que a ocupação se deu por um setor privado, é um setor privado no sentido mais estrito como o setor econômico, mas sim pela sociedade de uma maneira geral, a despeito da atuação estatal. Então, por mais que o Estado tenha seus planos, leis de uso e ocupação do solo, normas referentes ao parcelamento do solo urbano, a ocupação das nossas cidades não se deu de maneira ordenada, nem de maneira planejada, seguindo, né, essas normas, muito menos se deu também necessariamente pela atuação desses agentes econômicos, que têm interesses muito direcionados, interesses muito específicos. Então, quando a Luciana coloca todo um sistema de moradia social, seja a locação, seja o auxílio aluguel, ou seja, os próprios programas de provisão habitacional, com transferência de propriedade ou não, né, mas nós construímos uma cultura jurídica no Brasil que é baseada na propriedade privada. Então, boa parte dos nossos programas estão baseados, e Minha Casa Minha Vida é o maior exemplo disso, na transferência da propriedade. O beneficiário ele adquire a unidade habitacional. Isso está incutido na mentalidade do programa público, mas também de quem reivindica os programas públicos, né, dos moradores, dos movimentos sociais. Há uma disputa aí também de modelos, né, em relação à segurança jurídica da posse, que não necessariamente precisa ser a propriedade, mas há uma disputa. Essa questão não está também resolvida e tranquila no âmbito dos movimentos sociais, né, ou dos próprios moradores de assentamentos precários, de favelas e de áreas de risco. Enfim, o que eu quero colocar é que se existe toda essa estrutura e um sistema de moradia social, ela existe em função de uma necessidade que se coloca da nossa realidade, que é essa ocupação, né, a despeito do Estado, é uma ocupação que gerou mais problemas do que soluções. Problemas do ponto de vista da informalidade, da precariedade, da qualidade de vida, da qualidade da moradia e, portanto, do atendimento aos requisitos, aos elementos do direito à moradia adequada, como nós entendemos, né, a partir do comentário geral número 4 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, que vai disciplinar ou organizar as interpretações do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Então, no artigo 11 do Pacto, está lá dito direito à alimentação, ao vestuário, à moradia adequada. Essa dimensão da adequabilidade da moradia, ela é muito bem tratada nesse comentário geral número 4. Habitabilidade, localização, custo acessível, respeito à dimensão cultural, né, acesso a serviços e infraestruturas. Então, há 7 componentes que vão definir aí as condições de adequabilidade da moradia, que para nós é um direito social, um direito fundamental no artigo 6º da Constituição. Então, evidentemente que é importante fazer esse destaque de que a produção da moradia ela é um elemento para o nosso contexto muito importante. No entanto, né, quando a professora Daniela me convidou para a mesa, ela disse, olha, Henrique, a Luciana já vai trazer toda uma questão da moradia social, da habitação de interesse social, dos programas de aluguel, de auxílio. Então, é preciso também que a gente tenha um olhar, né, do setor da produção imobiliária. Nós estamos falando de cidade produtiva. O Estado, por melhores que sejam seus programas habitacionais, ele não vai conseguir atender o déficit habitacional. Para vocês terem uma noção, mesmo com o programa Minha Casa Minha Vida, nós tivemos uma redução, é verdade, de 2009 para cá, nós tivemos uma redução dos números globais nacionais do déficit habitacional, mas hoje ainda estamos aí na faixa de uns 6 milhões de unidades habitacionais, quase 25% aqui no estado de São Paulo. Então, houve redução dos índices nacionais, de fato, mas nas grandes metrópoles não houve redução. Em alguns casos, houve, inclusive, aumento do déficit habitacional, se nós formos analisar algumas cidades específicas, principalmente grandes capitais que têm o status de metrópole. Quer dizer, há um problema, né, desses programas habitacionais do estilo Minha Casa Minha Vida, porque, como diz a professora Hermínia Maricato, eles não vão na questão fundamental da moradia no Brasil, que não é garantir ou construir a unidade habitacional, porque a unidade habitacional está sendo construída. Mas, se nós analisarmos vários exemplos de empreendimentos do Minha Casa Minha Vida,
chega à casa, mas não chega à cidade, né? Então, por exemplo, eu visitei ano passado em Manaus um grande empreendimento do Minha Casa Minha Vida nas bordas da floresta amazônica. Então, é um programa habitacional que não se inseriu no contexto urbano, sem condições de infraestrutura, distante, gerando mais despesa ainda para os moradores em relação ao deslocamento, fora dos centros que concentram, né, das localidades que concentram trabalho, emprego, renda, dinamismo econômico, né? Então, há um grande problema. Então, feitas essas considerações iniciais, né, eu queria primeiro colocar para vocês, né, eu acho que é importante que a gente também posicione, né, o que a gente está chamando de agente imobiliário, né, já que a mesa é produção imobiliária no sentido mais amplo, a moradia específica, mas imobiliária no sentido mais amplo, né, essa categoria de agente imobiliário, ela diz respeito a todos aqueles atores que convergem ou que atuam para a produção imobiliária nos nossos espaços habitáveis. Então, nós estamos falando, evidentemente, do Estado, sim, porque o Estado regula, o Estado financia, e o Estado também produz, né, tem uma produção imobiliária direta, mas ele não é o principal agente imobiliário. A população, de uma maneira geral, ela é um agente imobiliário também na medida em que ela promove a autoconstrução da sua moradia, do seu pequeno comércio, do seu pequeno estabelecimento. Nós também estamos falando das cooperativas habitacionais, dos movimentos de moradia, não é, que aí se conectam com assessorias técnicas por meio das suas associações de bairro, associações de moradores, que conseguem, evidentemente, inclusive, acessar recursos, né, por meio do quase extinto, né, atualmente suspenso, programa Minha Casa Minha Vida, entidades. Nós estamos falando também dos fundos de investimento imobiliário, nós estamos falando de construtoras, nós estamos falando de incorporadoras, tá? Então, dentro desses agentes imobiliários, eu vou centrar muito mais minha análise naquilo que nós concebemos como um setor imobiliário, que é o setor econômico, aquele que visa lucro, né, em razão dos seus empreendimentos, que aí é constituído pelas incorporadoras, construtoras, os fundos de investimento, né, as instituições financeiras também participam desse setor. E o que esse setor vai produzir? Ele tem uma produção variada, evidentemente, empreendimentos residenciais, empreendimentos de uso misto, comerciais, serviços, logística, industrial, né? Então, esse setor ele não é único, né, na sua destinação dos investimentos, mas, como também a gente vai perceber pelos dados mais recentes da produção imobiliária na cidade de São Paulo, embora haja uma certa diversidade da produção do setor imobiliário em relação aos usos e às maneiras de ocupação, mas também há tendências e há preferências. Esse setor imobiliário ele não gosta de produzir habitação de interesse social, por exemplo, né? Porque esse setor imobiliário ele tem um compromisso, nós estamos falando de um setor produtivo, né, empresarial, que tem um compromisso com o lucro, evidentemente, né? Estamos falando de empresas, estamos falando do setor financeiro, que deseja almejar lucro e, portanto, maximizar os seus lucros. E, evidentemente, ele vai optar pelos empreendimentos que consigam garantir melhor segurança jurídica, melhor retorno e melhor rentabilidade para alcançar seu objetivo final, que é o máximo lucro. Então, claro que olhar para a cidade de São Paulo, para a metrópole de São Paulo, a gente não pode chegar às mesmas conclusões para todas as cidades brasileiras, né, que passam por processos locais muito diferentes em sua própria história. E aí, lembrando um pouco o que o Milton Santos diz, né, ele tem um livro sobre São Paulo chamado A Metrópole Fragmentada, que as nossas metrópoles elas vão se constituindo e evoluindo a partir, claro, influenciadas por processos globais. E esses processos globais nos ajudam a entender dinâmicas que também ocorrem em Fortaleza, a cidade da professora Lígia e minha também, que vão acontecer em Recife, que vão acontecer em Manaus, que vão acontecer em Londrina, que vão acontecer lá em Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. Claro que esses processos globais eles operam, né, de uma maneira geral, influenciando a maneira como as cidades vão se constituindo. Mas eles não conseguem explicar todas as especificidades de por que São Paulo tem uma dinâmica imobiliária diferente dessas outras cidades, e essas outras cidades também entre si guardam semelhanças,
mas muitas diferenças. Então, se a gente pegar o caso de Fortaleza, né, que me é mais familiar, nós podemos dizer que 5 famílias detêm a base de terras, né, a estrutura fundiária em Fortaleza é dominada por 5 famílias. Em São Paulo já há uma diversificação muito maior desses agentes que detêm a propriedade da terra no município. Então, essas questões, não é que em Fortaleza não existe financiarização do capital imobiliário, ela também está presente lá, que não existe toda a questão da especulação imobiliária já internacional conectada com o mercado volátil, isso também existe lá, mas existe uma dinâmica que é histórica e local da estrutura fundiária extremamente concentrada nas famílias. Então, o nome das empresas é o nome das famílias ainda lá, né? Como a gente tem hoje ainda grandes empreiteiras nacionais, tipo Odebrecht, né, Andrade Gutierrez, que carregam os nomes das famílias. Isso é muito forte nas cidades do Nordeste, especialmente. E aí, para falar um pouco dessa produção imobiliária, antes de entrar nos dados de São Paulo, eu acho muito importante nos localizar um pouco naquilo que o David Harvey chama de a produção capitalista do espaço urbano. Né? E o Harvey, né, faz aí um diálogo muito grande com a teoria da localização em Marx, e aí eu não cito aqui, né, o Harvey e, por intermédio dele, o Marx, não necessariamente por entender que explica tudo, mas que dá uma boa explicação para esses fenômenos, porque o que o Harvey vai explicar é que existe um dilema, né, da produção nas cidades, da produção do capital e da sua reprodução, que é a seguinte: o capital precisa sempre, né, reduzir as dimensões de tempo e espaço para fazer com que ele se reproduza de maneira mais acelerada. Então, se a gente pensar, né, na totalidade, que é a reprodução do capital, né, desde o investimento, né, pegar a matéria-prima, transformar num produto, esse produto sair da fábrica, passar por um sistema de logística, circular, ser transportado, chegar ao centro de consumo, ser efetivamente consumido, e depois de efetivamente consumido esse dinheiro retornar àquele que investiu, né, o que a gente chama de tempo de giro ou tempo de rotação do capital. Se eu preciso percorrer muita distância, por exemplo, entre o local de produção e o local de consumo, esse tempo de giro vai ser maior. Então, o tempo que o detentor do meio de produção e o dinheiro que ele investiu e imobilizou, porque ele, né, na medida em que ele produziu... Já 5 minutos, né, Maria? Como é que se explica a teoria da localização em Marx em 5 minutos? Né? O dinheiro que ele investiu e o tempo que ele investiu, ele quer rapidamente de volta para fazer com que esse dinheiro gire, produza mais, tenha mais lucro, mais valia, etc., etc. Isso na produção industrial é relativamente simples da gente compreender, e a cidade modernista trabalhou muito nesse sentido, né? Então, quando se diz, uma das 4 funções é a circulação. Por que o sistema de circulação tem que ser ultra eficiente? Porque o trabalhador tem que chegar da sua residência para a fábrica bem rápido, e os produtos têm que sair da fábrica e chegar nos centros de consumo também bem rápido. Então, com isso, eu vou cada vez mais comprimindo as dimensões de tempo e espaço e fazendo com que esse capital gire, né, num ciclo também cada vez mais acelerado. O capital imobiliário tem uma peculiaridade. O produto está imobilizado. Eu não transporto o produto, eu não transporto a unidade construída. Ela está lá fixa no território. Mas eu tenho o mesmo dilema desse capital imobiliário. Então, houve um investimento, o investimento para a produção imobiliária é um investimento muito alto, né, porque nós estamos falando da aquisição do imóvel, né, do terreno, a gente está falando do pagamento de uma mão de obra, que em um percentual é uma mão de obra muito qualificada, engenheiros, arquitetos, né, profissionais que têm uma qualificação, que têm uma remuneração mais alta. Então, essa mão de obra não é simplesmente o servente de pedreiro, o pedreiro, o mestre de obras, ela envolve toda uma cadeia profissional que demanda muito recurso para investimento. Nós estamos falando da matéria que é empregada, né, nessa produção imobiliária, o cimento, o tijolo, o concreto, o ferro, etc., etc. E nós estamos falando, inclusive, de uma atualização de tecnologia, que também o setor imobiliário tem que fazer e que custa caro, né? Então, empregar recursos para fazer a produção imobiliária, em geral, ela demanda uma quantidade de dinheiro que o setor sozinho não tem. A construtora sozinha, aliás, né, esse agente específico que é a construtora, não tem.
Então, se ela imobiliza esse dinheiro e ela fica esperando muito tempo para esse dinheiro voltar, ela não consegue fazer novos empreendimentos. Ou ela vai quebrar, ou ela vai demorar muito entre um empreendimento e outro. Então, qual é o dilema? Fazer com que esse dinheiro volte rápido. E aí nós construímos, juridicamente, algumas soluções, e o Brasil, desde a década de 90, né, embora se fale muito do boom da produção imobiliária a partir de 2004 e 2005 foram anos de inflexão na produção imobiliária brasileira por um fator que é primordial, que é a injeção de dinheiro público, né? O financiamento da produção imobiliária na ponta do adquirente, ela se dá por alguns subsistemas, né? Nós temos um sistema de financiamento habitacional e um sistema de financiamento imobiliário. O Sistema Nacional de Financiamento Imobiliário, ele não financia apenas moradia, ele não financia apenas empreendimentos residenciais, ele financia qualquer tipo de empreendimento imobiliário. E esses sistemas estão muito baseados na poupança, nos recursos que nós temos de poupança e no FGTS. São as duas principais fontes de financiamento que nós temos de acesso pelo mercado privado. Não estou falando aí do programa Minha Casa Minha Vida, da construção direta pelo Estado. Estou falando de um trabalhador, uma trabalhadora que vai lá no banco, faz sua análise de crédito, pega um empréstimo, porque se o produto imobiliário é caro para o empreendedor, ele é muito mais caro para o adquirente. Vocês imaginam que o preço do metro quadrado em São Paulo, hoje a média, né, na cidade de São Paulo, está acima de R$7.000. Alguns bairros 12, 13 mil reais. Estou falando de uma média, né? Então, não dá para dizer que Parelheiros é o mesmo metro do que Pinheiros, né, do que Vila Nova Conceição. Evidentemente que não. Então, uma média de R$7.300, mais ou menos, dados do ano passado, né? Se eu perguntar a vocês, né, todo mundo vindo para cá deve ter passado assim pela rua e visto um monte de placa de aluga-se, vende-se, né? E aí, empiricamente, a gente está percebendo que o mercado tem tido aí um desaquecimento, né? Haja vista a quantidade de imóveis colocados à venda e aluguel. Entretanto, se nós pegarmos a projeção dos últimos 12 meses, o preço do metro quadrado não diminuiu na média. O preço do metro quadrado está aumentando. O que tem diminuído é o preço do metro quadrado dos empreendimentos menores, de 1 ou 2 dormitórios. Mas, no geral, empreendimentos de 3, 4 dormitórios têm aumentado, né? Tem aumentado o preço do metro quadrado. Então, o que aconteceu ao longo da década de 90? Nós tivemos algumas mudanças jurídicas, né, na nossa estrutura que permitiram a facilitação desse aceleramento do giro do capital. Como é que eu faço isso? Bom, primeiro criando algumas figuras. Uma delas importante foi criada em 93, que foram os fundos de investimento imobiliário. Os fundos de investimento imobiliário não têm personalidade jurídica, então nós já estamos numa segunda geração de despersonalização, né? Que criamos as pessoas jurídicas e separamos o patrimônio da pessoa física e da pessoa jurídica, e com a criação desses fundos de investimento, que também têm patrimônio público, mas nem personalidade jurídica eles têm. O que significa? Eles são geridos, administrados por uma entidade empresarial, né, por uma instituição financeira, mas o patrimônio do fundo imobiliário não se comunica com o patrimônio da instituição que o administra. Por que isso acontece, gente? Porque o setor imobiliário é um setor que demanda, né, de maneira muito ávida por uma coisa, né, que o direito chama de segurança jurídica. Então, quanto mais garantias esse mercado tem de retorno, de pagamento, de que os juros vão ser atendidos e de que, caso haja algum problema da instituição, ela não vai quebrar porque o seu patrimônio não vai ser completamente sugado, né, para o pagamento de dívida, melhor. Então, esses fundos imobiliários são constituídos por grandes investidores que têm um perfil empresarial. No caso de São Paulo, até uns 5 anos atrás, havia 60 fundos imobiliários funcionando, e aí eu volto, né, ao que eu disse no começo. Esses fundos imobiliários eles têm um perfil de preferência locacional e por empreendimentos. Esses fundos imobiliários, mais da metade desses 60 fundos que funcionavam na cidade de São Paulo, eles preferiam toda a região sudoeste, então a gente está falando da Berrini, Paulista, né?
Vila Nova Conceição, nós estamos falando da Vila Olímpia, Itaim, Pinheiros. Então, há uma preferência locacional por essa região da cidade e uma preferência por um tipo de empreendimento, que é shopping center, e também por empreendimentos torres comerciais. Não há uma preferência por moradia, muito menos por moradia de baixo custo, por moradia de habitação de interesse social. Quando sim, uma moradia de alto padrão, de 3, 4 dormitórios, em que você vai ter uma garantia de retorno maior e uma rentabilidade maior. Uma outra questão também, né, a transformação que aconteceu ainda na década de 90 e 97, com a Lei 9514, foi a criação de um sistema de securitização. A gente fala muito da crise de 2008, a crise imobiliária dos Estados Unidos. Nós não temos um sistema semelhante ao deles, mas também temos um sistema de securitização baseado em algumas cédulas, né, alguns títulos. O primeiro deles, que foi criado por essa lei, foram certificados de recebimento imobiliário. Aliás, certificados de recebíveis imobiliários. Quer dizer, eu faço uma dívida, eu sou adquirente, tenho uma dívida, faço um contrato com a instituição financeira e essa minha dívida vai virar um título. Alguém vai comprar a minha dívida, porque a construtora não quer ficar com a dívida, ela quer receber o dinheiro integral. Então, imagine que o construtor está vendendo um apartamento, ele não quer receber o valor do apartamento daqui a 10 anos. Ele quer receber o valor do apartamento imediatamente, porque ele quer fazer com que o capital gire para reinvestir. Então, o que ele faz? Uma instituição financeira vai intermediar esse negócio, ele vai receber integralmente o valor da unidade, eu vou ficar com a dívida, a instituição financeira vai ficar com crédito, ela vai gerar um certificado, um título que é negociável no mercado. Então, a dívida, né, o crédito, ela vai gerar também mais riqueza. Então, o setor imobiliário ele vai cada vez mais se descolando da base fundiária, que é o processo de financiarização que hoje tão em voga, né, tantos pesquisadores falam. O Código Civil de 2002 incorporou alguns princípios dessa lei, inclusive com uma transformação jurídica muito importante para o nosso atual sistema, que é a chamada alienação fiduciária. O que é alienação fiduciária? Olha, eu vou comprar um imóvel, em geral, quem compra imóvel não tem dinheiro para comprar à vista 100%, vai financiar pelo menos uma parte, né? Hoje, imóvel usado tem variado, era 80% que financiava, depois passou para 50%, agora voltou a 70%. Imóveis novos, né, financia 90%, dependendo da faixa de renda. Então, a maioria das pessoas financiam a parte do imóvel. Então, no contrato de compra e venda, se eu estou adquirindo uma dívida, porque eu estou financiando, eu preciso também dar como garantia, se eu não pagar, como é que esse credor vai satisfazer a obrigação de maneira alternativa. Eu preciso dar uma garantia para ele. O contrato de alienação fiduciária revolucionou no final da década de 90 essa relação. Porque o que foi que ele fez? Ele disse que a propriedade não é minha adquirente, a propriedade é do meu credor, até que eu pague toda a dívida. Então, é uma propriedade que se resolve ao final do pagamento da dívida. Então, toda a estrutura jurídica foi montada na década de 90 para arquitetar o atual sistema de financiamento imobiliário no Brasil. Por que o boom imobiliário não aconteceu desde então? Porque não havia tanto aporte de dinheiro público, o que só veio acontecer com essa inflexão que eu disse para vocês a partir de 2005. Quer dizer, a partir do governo Lula, nós temos efetivamente uma atuação planejada, deliberada, de política econômica, inclusive, de injeção de maior crédito no mercado, para que a gente tivesse aí um impulsionamento, né, desse setor imobiliário. E aí meu tempo já está mais do que estourado, né? A Débora já me deu vários papeizinhos aqui. Eu queria colocar para vocês só alguns dados além do que eu já coloquei, né? Nós temos ainda, nessa última década, nós tivemos, na cidade de São Paulo especialmente, uma explosão de unidades que foram colocadas no mercado, de todos os tipos de uso, não só residencial, mas também comercial, serviços, etc. Essa explosão ela não foi proporcional, o número de unidades colocadas ao mercado, que foi ascendente na última década, ela não é proporcional com o dinheiro que foi gerado nas relações de compra e venda.
o valor geral de vendas é muito superior, proporcionalmente, ao valor de unidades colocadas. O que isso significa? Que houve uma supervalorização imobiliária. Quer dizer, o ganho não foi simplesmente da quantidade de unidades a mais que foram vendidas. Foram vendidas unidades a mais, mas principalmente unidades mais caras, porque a terra se tornou mais cara e o produto imobiliário, né, final, produzido, né, construído, se tornou mais caro. E nós temos visto aí também algumas fronteiras novas desse mercado imobiliário. Por exemplo, no caso habitacional, se a gente pegar os dados do Secov, aqui de São Paulo, em 2010 nós tivemos 455 unidades, né, no total de empreendimentos, todos lançados. 455 das unidades em 2010 era do que o Secov chama de apartamentos compactos. Apartamento compacto, né, que na minha época de estudante era a kitnet, hoje é o estúdio, né? Se você for lá na Vila Olímpia, é o estúdio, né, dos jovens executivos, jovens empresários, que é proporcionalmente o metro quadrado mais caro, na verdade. Então a gente está, apartamento compacto e apartamento a partir de 4 quartos são os metros quadrados mais caros, as duas pontas, né, da produção imobiliária residencial. Então, 2 quartos e 3 quartos está ali mais ou menos na média. Nós tínhamos 455 unidades de apartamentos compactos que foram lançados em 2010. Em 2015 foram 8.277 unidades lançadas. A maioria delas em que região? Na região central, República, Sé. Então, se a gente circular ali para aquela região, ela está pipocando de empreendimentos dessa natureza, né, de apartamentos compactos. Para ele estar nessa categoria, menos de 45 metros quadrados. Tá? Então, quando a gente fala na favela, por exemplo, ninguém quer regularizar um imóvel de 40 metros quadrados, mas a gente está construindo estúdio de 32, de 38, 17, né? Então, nós temos aí uma nova fronteira, né? O mercado ele vai se expandindo territorialmente, mas ele vai se expandindo também em novos produtos. E os apartamentos compactos são esse novo produto que garantem uma rentabilidade muito maior, por incrível que pareça, do que apartamento de 2 ou 3 quartos. Então, são algumas questões muito rapidamente colocadas aqui, algumas provocações, tá? Para que a gente vá para o debate. Muito obrigado. Obrigada, Henrique, pela exposição assim densa e rápida. Eu não sei se nós vamos ter tempo para debate. Nós já estamos a 5 minutos, 10h45. Infelizmente, nós não vamos poder abrir para debate. 10 minutos de intervalo. Então, vamos fazer um rápido intervalo de 10 minutos. Lembrando que, durante o intervalo, o Pedro Nakamura está fazendo aqui fora o lançamento do seu livro, Projeto como Ferramenta de Diálogo. O autor está presente, então, se vocês quiserem aproveitar para tomar um café, uma água, conhecer a obra do Pedro e retornar rapidamente daqui a 10 minutinhos, para nós começarmos a mesa 4 sobre agricultura urbana. Muito obrigado pela presença, atenção de todos. É pena que não deu tempo para fazer o debate, mas as questões vão sendo colocadas e pautadas, né? Muito obrigada, gente.